Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena. É interessante que antes se celebrava a memória, mas o Papa Francisco ele resgatou e trouxe essa celebração como a festa de Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria que nos evangelhos é reconhecida como aquela que tinha 7 demônios. E Jesus expulsou esses 7 demônios dela. E a partir do momento em que Jesus expulsou os 7 demônios de Maria Madalena, ela passou a seguir Jesus e não abandonou mais. Sempre que eu medito essa passagem ou o dia de Santa Maria Madalena, eu sempre penso nessa fidelidade dela. Vivia uma vida longe de Deus. O diabo fazia festa. Falar que ela tinha 7 demônios é dizer que ela estava na plenitude do serviço ao diabo. Porque o 7, na Sagrada Escritura, ele simboliza a perfeição. Então ela vivia na perfeição do pecado, meus irmãos. O que iria acontecer com essa alma que vivia na plenitude do pecado? Então aqui nós podemos aplicar todo tipo de pecado que Maria Madalena vivia. Você sabe, quando o diabo ele domina uma pessoa, ela estava possuída pelo diabo. O diabo já tinha Maria Madalena como aquela que iria ficar com ele no inferno um dia. Ela era submissa ao diabo, ela fazia o que o diabo mandava. Na tradição, muitas vezes, nós vemos que Maria Madalena é comparada a uma prostituta. Embora não se tenha nada escrito assim que ela era uma prostituta, mas
Me desculpe eu dizer, esse tipo de mulher, o que é que ela não fazia, né? De tudo que era mal. Mas graças a Deus, ela se encontra com Jesus. E que encontro maravilhoso. É pena que nos evangelhos não mostram como se deu esse encontro. Lá só narra que ela foi aquela que expulsaram 7 demônios. No Evangelho de São Marcos, ali no final do Evangelho de São Marcos, quando Jesus ressuscitou e foi se encontrar com os apóstolos, ali fala também que Maria Madalena havia levado a notícia para os apóstolos para dizer para eles que Jesus havia ressuscitado. E mais uma vez ali diz, né? Aquela que tinha 7 demônios e Jesus expulsou. Quando Maria Madalena, ela fica livre da ação do diabo, o amor dela para com Jesus aumenta. Maria Madalena, aquela que muito amou. Quando nós abandonamos as ações do diabo, porque quando nós somos marionetes do diabo, vocês sabem a expressão marionete. Antigamente, é que agora não tem, mas antigamente existiam aqueles bonecos que eles eram ligados a uns fios e a mão do homem que ficava ali, e era ele que fazia os movimentos do boneco. Fazia o boneco mexer os braços, os pés, e ali aquele que estava fazendo ali aquele teatrinho com aquele boneco, ele falava, e aí as crianças ficavam vendo e pensavam que quem estava falando eram os bonecos, mas na verdade era aquele homem que estava lá. Então, a marionete é simbolizada como o ser humano que está com aqueles fios e o diabo manipula. É o diabo que faz. É o diabo que diz, vai para aqui, vai para ali, faça isso, faça aquilo. E a marionete, ela é muito obediente. Porque é um boneco, está ali, não tem vida, tá? Então é manipulado. O diabo fazia assim com Maria Madalena. E depois que Maria Madalena se converte, porque Jesus expulsa os 7 demônios dela, pronto, acabou, não tem marionete mais não. Não tem mais aquele homem que fica conduzindo, não tem mais o diabo na vida dela. Aí, quem abandona o diabo se apaixona por Jesus Cristo. Guarda isso no seu coração. Quem abandona o diabo se apaixona por Jesus. E ela ficou apaixonada por Jesus. E Maria Madalena, a vida dela agora era voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Ela acompanhou Jesus até o Calvário e até o túmulo e até depois do túmulo. Diferente dos apóstolos. Na hora que a corda apertou, ou seja, na hora que Jesus foi preso, os discípulos, olha, perna para quem te quer. O único que ficou foi João. E Maria Madalena estava lá aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora. E depois ela vai ao túmulo de manhã cedo, que é o evangelho de hoje. E ela estava chorando. O choro de Maria Madalena era porque ela tinha perdido Jesus. Na cabeça dela, ela tinha perdido Jesus. É por isso que ela estava chorando. Meus irmãos, as pessoas que perdem Jesus é para entrar em desespero. É para ficar desesperado mesmo. Porque Jesus é a nossa vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Uma pessoa sem Deus era para andar desesperada. É por isso que nesses dias nós vimos lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, que dizia o seguinte: vinde a mim, vós que estáis aflitos. É para vir para nosso Senhor. Ela estava desesperada. Levaram o meu Senhor. E na cabeça dela, o que tinha sido levado era o corpo de Jesus, porque Jesus estava morto. E aí Jesus aparece.
e pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Como na cabeça dela Jesus estava morto, e ela tinha esquecido que Jesus disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, então ela não conheceu Jesus naquele momento, nem passava pela cabeça dela que aquele homem que estaria ali poderia ser Jesus. Tanto que ela confundiu com um jardineiro. E aí, quando Jesus fala a palavra dela, o nome dela, melhor dizendo, Maria, dá a impressão que Jesus tinha um jeito diferente de falar o nome dela. Quando Jesus diz Maria, ela, mestre, Rabone. E aí ela viu que Jesus estava vivo. Voltou o sentido da vida de Maria Madalena. Agora vale a pena viver. Não dá mais para chorar. O Senhor está aqui. Eu vi o Senhor. Ele está vivo. A vitalidade volta. Por quê? Uma pessoa sem Deus é uma pessoa morta. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa morta. Uma pessoa com Jesus é uma pessoa viva. E só Ele pode dar a verdadeira vida, a vida em abundância, a vida eterna. No dia de Santa Maria Madalena, eu te pergunto, que vida você tem levado? A vida de uma mulher que era possuída pelo demônio? Ou a vida de uma mulher pós-conversão que agora é dedicada inteiramente a Jesus? Você está levando uma vida de morto ou você está levando uma vida de vivo, de uma pessoa viva? Como você tem levado a sua vida? Feliz de Maria Madalena que encontrou com o caminho, a verdade e a vida. E aquele que é o caminho, a verdade e a vida está batendo no seu coração. Ele quer expulsar todo o pecado da tua vida, porque Ele quer que você seja inteiramente dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vi o Senhor, e só vê o Senhor aquele que quer viver com Ele.